Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Que desafio. Eu não sei fingir costume. É um desafio muito grande ministrar a palavra do Senhor, ainda mais num domingo à noite, uma igreja cheia assim, e depois de um louvor maravilhoso como esse. Amém. Eu vou pedir para você ficar de pé para a gente ler a palavra. Eu vou pedir para você abrir em João, capítulo 21. E eu vou pedir para os meninos do mídia deixarem aberto em 1 Pedro, capítulo 1. Quero agradecer mais uma vez aos meus pastores pela missão. E eu creio que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações essa noite. Amém? O Senhor colocou hoje uma palavra no meu coração. E eu gostaria que nós saíssemos daqui. Eu desejo que a gente saia daqui mais apaixonado por Jesus. Que a gente saia daqui amando ainda mais Jesus. Eu desejo que a gente saia daqui acordando, pensando nele, indo dormir pensando nele. Porque ele é a razão de nós estarmos aqui. Amém? Nós só estamos aqui pela graça, pela misericórdia dele. Nós só estamos aqui porque ele é bom. E eu quero que a gente... Meu desejo, a minha oração hoje é que a gente saia daqui amando ainda mais o Senhor. Amém? João, capítulo 21, versículo 15. E eu vou pedir para você ler com bastante atenção. Diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Deus lindo, obrigado por tua palavra. Eis aqui os nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Se o PC puder vir para cá. Irmãos, a gente vai falar um pouquinho, quero ministrar um pouquinho hoje sobre a vida de Pedro. Por que Pedro? Pedro, eu não sei se você concorda comigo, mas Pedro era um dos apóstolos de Jesus que provavelmente nós mais nos identificamos. Pedro foi um apóstolo, foi um homem que ele foi intenso. Pedro, ele era intenso. Pedro, quando era para se entregar, ele se entregava. Quando era para se zangar, ele se zangava. Pedro era um homem comum. Pedro era um homem que, aos olhos de muitas pessoas, ele sequer deveria ter sido escolhido por Jesus. Pedro era um pescador, sem nenhum tipo de prestígio social. Uma pessoa que talvez aos olhos de muitos, alguns falariam assim: mas por quê? Por que esse homem aí? Esse homem rude, esse homem bruto aí? E Jesus escolheu esse homem para servi-lo, esse homem para andar com ele. E sim, foi esse homem que Jesus escolheu. E não só foi esse homem que Jesus escolheu, mas foi esse homem que Jesus escolheu para impactar a história da igreja. Foi esse homem que Jesus escolheu para transformar a história da igreja. E esse homem improvável, esse homem tão humano, ele aprendeu na trajetória dele o significado de amar a Jesus. Ele aprendeu na trajetória dele, entre erros e acertos, o que é verdadeiramente amar a Jesus. E Pedro, como eu disse, ele era um homem tão intenso, ele era um homem tão humano, sabe? É aquele tipo de personagem, porque às vezes a gente lê alguns personagens bíblicos e a gente pensa assim: meu Deus, nunca vou chegar perto. Olha quem foi esse homem. A gente olha, por exemplo, a vida de Elias, a vida de Eliseu, a gente olha: nossa, meu Deus, nunca vou chegar próximo de ser um homem como esse, uma mulher como esse homem foi. Mas quando a gente olha para a vida de Pedro, parece que é mais fácil a gente se identificar, não é? Porque Pedro, ele errou, ele deu vários vacilos durante a trajetória dele. Mas Jesus não desistiu de Pedro. E Pedro também não desistiu de Jesus. Amém? E Pedro, ele era tão legal assim, por exemplo, na passagem que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus vai lavando os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro fala assim: o Senhor vai lavar os meus pés? Aí Jesus fala assim. Aí ele fala: os meus o Senhor não vai lavar não.
E aí Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: quê? Então se eu lavo os meus pés, lava a minha cabeça, me lava por completo. E Jesus fala: calma, Pedro. Como quem diz assim: tu é afobado demais, vamos com calma, sabe? E Pedro ali naquele momento ali da prisão de Jesus, naquele ímpeto ali, que ele faz? Ele pega a espada, corta a orelha fora do soldado. Aí lá vem Jesus, pegar a orelha do homem, botar a orelha do homem de volta. E a gente vai vendo isso e a gente para pensar. Vai me dizer que se deixar, quantos de nós, se tivesse uma espada, já não teria arrancado a orelha de algumas pessoas por aí? E olha que nem era por um motivo tão nobre, que ele estava fazendo aquilo para querer de alguma forma lhe defender Jesus. Então Pedro, ele era humano. Pedro, ele era de fato um homem como nós. Um homem que verdadeiramente viveu ali a humanidade dele, um relacionamento íntimo com Jesus. E eu quero fazer uma conexão desse texto que a gente leu com a carta que Pedro escreveu. Pedro escreve 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro. E é tão legal a forma como Deus trabalha que eu não estava na reunião, eu não sabia, mas a juventude começou um propósito essa semana e eu vendo ali no grupo, eu vi que o primeiro dia, a leitura que eles iniciaram essa semana foi de 1 Pedro. E eu falei: amém, eu creio que o Senhor está querendo falar algo conosco nessas cartas. E eu quero fazer essa conexão, então se você quiser deixar sua Bíblia aberta em 1 Pedro, que a gente vai passear por alguns textos ali. E Pedro, ele escreveu a 1ª e a 2ª cartas de Pedro a fim de encorajar os crentes que haviam se tornado vítimas diante daquela perseguição do Império Romano. Então a igreja estava sofrendo uma perseguição, a igreja estava passando por um momento difícil. E estava para vir ainda uma perseguição muito ferrenha. E Pedro escreve aquela carta para encorajá-los. E ele sabia bem o que era perseguição, porque ele já havia passado por perseguição. Lá no livro de Atos fala algumas das perseguições que Pedro havia passado. Então Pedro escreve essas cartas com o objetivo de ensinar a igreja, de falar assim: olha, vocês vão passar por perseguição. Não vou mentir não, mas passem por perseguição assim, assim, assim. Vivam assim, assim, assim. E Pedro vai ensinando a igreja a viver aquele momento difícil. E nós também estamos vivendo dias difíceis, irmãos. A gente, quem sabe, não percebe. Quem sabe nós vivemos de uma forma muito apática. E a gente muitas vezes vive muito no automático a nossa vida cristã. A nossa vida, ela precisa ser mais do que trabalhar, pagar boleto, vir para a igreja no domingo à noite. Nossa vida cristã precisa ser mais do que simplesmente eu cumprir um protocolo, do que eu simplesmente ser levada pela liturgia da igreja, porque se a igreja mudar a liturgia, eu acompanho. Se acontecer alguma coisa, eu vou junto. Mas parece que às vezes falta proatividade em nós, sabe? De querer algo mais de Deus no nosso relacionamento com Ele. E a nossa vida cristã precisa ser mais do que simplesmente viver nesse automático. E se a gente não para pensar, a gente vai vivendo uma vida cristã exatamente assim, em que a gente não percebe que aos pouquinhos o nosso amor por Jesus, ele vai se esfriando. Que aos pouquinhos essa conexão, sabe jovem apaixonado? Lembra aí você, eu sempre fico brincando com o Jay, quando a gente vê assim, casal de namorado recente, ou então quem está se gostando, assim, aquela coisa, sabe, de você passar o tempo todo pensando na pessoa, de você passar 5 horas no telefone, de você acordar pensando: bom dia, boa noite, meu bem. E aquela coisa assim, aquele tchan, às vezes é o que falta pra gente no nosso relacionamento com Ele, sabe? É esse tchan, é falar assim: Jesus, o Senhor é tão lindão, o Senhor é tão maravilhoso, eu te amo tanto. Como a gente já cantou aqui, Ele é único para nós, Ele é único nas nossas vidas, sabe? E às vezes parece que falta esse brilho no nosso relacionamento com Deus, porque a gente vai levando a nossa vida no automático. E Pedro, ele vem e faz esses alertas para a igreja. E quando a gente lê a palavra ali no livro de Atos, a gente começa a perceber que existe um Pedro antes e um Pedro depois do derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro, aquele homem bruto, rude, aos olhos de muitos ali, um homem totalmente improvável, ele se torna uma potência nas mãos de Deus.
aquele homem, a partir do momento que ele é cheio do Espírito Santo, a vida dele se transforma. Ele continua sendo perseguido, ele continua tendo problemas, com certeza, ele continua tendo dificuldades, mas a gente consegue ver um Pedro que está disposto a não apenas morrer, mas a viver por Jesus. Porque sabe, irmãos, às vezes a gente, quando fala de morrer por Jesus, parece algo tão distante de nós. Morrer por Jesus, graças a Deus nós temos aqui liberdade para falar do amor dele, para cantar, para pregar, enfim. Mas e viver por Jesus? Será que verdadeiramente nós estamos vivendo por ele? Sabe, será que verdadeiramente nós estamos amando ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Então essa noite o que eu quero propor para a gente é como se fosse assim, uma revisão de como está o nosso amor por Jesus. Como que está o meu coração diante dele? Como que eu tenho vivido a minha vida com ele? O meu relacionamento com ele? Eu tenho levado no automático? Eu tenho levado ali uma vida que simplesmente vai indo, vai sendo levada simplesmente por uma rotina cansativa, uma rotina que quantas vezes a gente nem percebe que às vezes passa o dia inteiro sem falar com ele? E eu quero hoje fazer essa revisão do nosso amor por Jesus. E aí, voltando para esse texto, Jesus começa falando para Pedro assim: Pedro, você me ama mais do que estes? E aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele fala: então apacente os meus cordeirinhos. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Talvez muitos de vocês saibam, mas é importante a gente contextualizar. A tradução dessas palavras amar aqui, no grego, tem uma tradução diferente para cada uma dessas frases. Quando Jesus fala para Pedro, na primeira vez: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Esse amor que Jesus está falando é o amor agapau, que é um amor incondicional, desinteressado, um amor de origem divina. Quando Jesus fala: Pedro, você me ama, é como se ele estivesse falando: tu me ama assim incondicionalmente, você me ama de forma desinteressada, você me ama assim, esse amor, sabe, que só pode vir do próprio Deus. E quando Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo, ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E esse amo é o filéu. Esse amor filéu é como se ele estivesse respondendo para Jesus: sim, Jesus, eu gosto de você. Já pensou? Você perguntar assim pro seu marido, pro seu amigo, para alguém da sua família, alguém que você ame: fulano, você me ama? E ele falar: sim, eu gosto de você. Era mais ou menos isso que Pedro estava dizendo. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Amor, agapau? E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo, filéu. Aí Jesus, pela terceira vez, sabendo que Pedro é humano, sabendo do amor limitado que muitas vezes eu e você temos também, sabemos que Pedro, como homem imperfeito que era, e sabendo que Pedro estava ali realmente sem poder mentir: Senhor, eu te amo, mas não é agapau. E aí Jesus vem e pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas, filéu? É como se Jesus estivesse falando: é isso que você tem? Então me diz, você me ama mesmo? É esse amor que você tem? Então me diga, você me ama mesmo? E aí Pedro fica chateado, porque é como se Jesus estivesse assim: tá bom, você está dizendo que me ama filéu, mas então você me ama filéu mesmo, né? E aí Pedro vai lá e fala: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E é tão legal a gente ver como Jesus, ele conhece a nossa humanidade, a nossa imperfeição, e ainda assim ele sabe que nós somos sim capazes de amá-lo, que nós temos sim condições de viver uma vida totalmente dedicada a ele, e uma vida de uma pessoa que verdadeiramente ama a ele. E a partir do momento que Pedro confessa: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, como quem diz assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou limitado, o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu sou vacilão, mas eu te amo, eu gosto de você dessa forma, limitada, mas eu
gosto do Senhor, eu estou disposto. E a partir daquele momento, acontece essa virada de chave na vida de Pedro. Que é como se Jesus estivesse falando assim: ok, agora que você assumiu a sua verdadeira condição, apacenta os meus cordeirinhos. E é como se Jesus, naquele momento, entregasse uma missão para Pedro. E é tão legal porque quando a gente vê, por exemplo, Pedro, quando Jesus fala: um de vocês vai me trair e ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão e, tipo assim, todo mundo vai me abandonar. Pedro, naquele ímpeto dele, daquela forma como ele era intenso, ele fala: podem todos te abandonar, eu jamais te abandonarei. Aí Jesus, naquele jeito doce dele, vem e fala de novo: Pedro, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você não apenas vai me abandonar ali naquele primeiro momento, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. E aí Jesus vem e pergunta para Pedro também 3 vezes: você me ama? Então a gente vê como se fosse Jesus ali curando aquela negativa de Pedro naquele primeiro momento. Porque eu tenho certeza que quando Jesus ressuscitou e reencontrou Pedro, Pedro estava envergonhado por aquilo que ele havia feito. Mas o Senhor vem e restaura a vida de Pedro e fala: eu te dou uma nova chance. Jesus vem e fala: eu sei que o seu amor por mim é limitado, mas entrega então isso daí que você tem. Eu sei que o seu amor é falho, é insuficiente, não é um amor agapau, mas me dá então isso aí que você tem e cuida dos meus cordeirinhos. E é isso que o Senhor tem para nós essa noite, esse convite. Eu sei que o seu amor vai ser limitado muitas vezes, mas se é para me amar, me ama por inteiro. Se é para me amar, entrega tudo que você tem de verdade. Se você vai me amar, me ame por inteiro. E eu tenho uma missão na sua vida. Eu tenho algo para fazer na sua vida, por você e por meio de você. Amém? E a gente fala tanto sobre nós amarmos uns aos outros. Porque os 2 mandamentos principais que o Senhor Jesus resumiu para nós foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E a gente fala muito, até a gente fala bastante sobre amar ao próximo. Tem que amar o seu irmão, tem que amar o próximo, tem que amar quem está precisando ali, mesmo quem não mereça. Ame o seu irmão, ame. Mas a gente precisa falar mais também sobre como nós precisamos amar mais ao Senhor. Porque esse também é um mandamento dele. Amar ao Senhor de todo o nosso coração. E eu quero falar aqui sobre alguns sinais com base na vida de Pedro, para nós entendermos em que nível o nosso amor pelo Senhor se encontra hoje. A gente canta que Ele é único e que o nosso coração é dele, que tudo é dele. Mas nós precisamos viver essa verdade por completo, irmãos. Se o nosso coração é dele, se tudo de fato é dele, a gente precisa viver uma vida como quem demonstra que verdadeiramente tudo é dele. Porque sabe, a gente consegue trazer isso muito para a nossa realidade. Quem sabe você tem alguém na sua vida que diz que te ama, mas todas as atitudes dele são contrárias a isso. Tudo que ele faz ou ela faz muitas vezes não demonstra que te ama verdadeiramente. E assim somos nós com o Senhor. Se nós verdadeiramente o amamos, nós precisamos viver uma vida que verdadeiramente mostre: eu amo o meu Deus, eu amo o Senhor, e a minha vida verdadeiramente é dele. Amém? Então a primeira coisa, com base nesse texto que a gente leu, de João capítulo 21, que a gente vê, é que quem ama Jesus se importa com aquilo que é importante para ele. Porque a partir do momento que Jesus vem, questiona Pedro, e Pedro fala que o ama, Jesus entrega uma missão para ele, com base naquilo que é importante para Jesus. Jesus fala: você me ama? Então vem aqui, cuide disso daqui, porque isso aqui é importante para mim. E Pedro recebe aquela missão. Pedro se torna ali o precursor do que a gente entende hoje como igreja. E Pedro recebe isso e fala: eu o amo, e se é importante para o meu Senhor, é importante para mim. E assim tem que ser nas nossas vidas. Não tem como nós dizermos: Senhor, eu te amo, se eu não me importo com aquilo que é importante para o meu Senhor. Se eu não me importo com aquilo que o meu Deus considera como algo importante. E Jesus, ele entrega ali aquela missão para Pedro. E Pedro, inclusive, sofre perseguições por conta dessa missão. Então, irmãos, sabe o que é importante para Jesus? Pessoas.
Pessoas são importantes para Jesus. Então, se eu amo a Jesus, eu me importo com aquilo que é importante para Ele. E importante para Jesus são pessoas. Pessoas que estão do nosso lado, às vezes sofrendo, e nós não conseguimos perceber porque nós estamos vivendo no automático. Pessoas que estão lá fora necessitando de nós, necessitando de uma palavra, necessitando de algo, e nós não conseguimos perceber porque estamos vivendo no automático. E dizemos que amamos ao Senhor, mas nós não nos importamos tantas vezes com aquilo que é importante para Ele. Sabe o que mais que é importante para Ele, que Ele deixa claro nesse texto? A igreja dele é importante. A igreja do Senhor é importante para Ele. Então, se eu amo o Senhor, eu me importo com aquilo que é importante para Ele. E o que é importante para o Senhor? A noiva dele. Irmão, se eu me importo com o que é importante para o Senhor, eu estou demonstrando: Senhor, eu te amo. E se é importante para o Senhor que eu cuide das coisas do Senhor, eu vou cuidar. Porque se é importante para o Senhor, é importante para mim. Dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um relacionamento de amizade, de família, como é ruim você ter algo ali que é importante para você, ainda que seja um detalhe, e a pessoa que está do seu lado, quem sabe, não se importa com aquilo. Então, se nós queremos verdadeiramente amar o Senhor de todo o nosso coração, aquilo que é importante para Ele precisa ser importante para mim. Eu não posso aceitar ver a obra do Senhor padecendo em alguma coisa, padecendo em alguma área, precisando de algo e não me importar. Eu não tenho como dizer: Senhor, eu te amo. Mas, como disse uma atriz um tempo desses, Jesus é legal, mas o fã-clube dele é que estraga. Nós não estamos aqui num fã-clube, nós estamos aqui falando da noiva de Jesus. Nós estamos aqui falando da igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é importante para Ele. Então você e eu precisamos tratar com importância a igreja de Jesus. Porque se é importante para Ele, é importante para nós também. Nós não podemos aceitar ver a obra do Senhor precisando de algo, ver às vezes o departamento, o ministério que eu faço parte precisando de algo, e simplesmente fechar os olhos, e simplesmente ser um consumidor de igreja. Sabe, hoje em dia está na moda ser um consumidor de igreja. Eu venho aqui, consumo um pouquinho, tá legal. Aí outro dia eu venho de novo, consumo mais um pouquinho, opino, acho defeitos, vejo o que tá bom, vejo o que não tá legal. Falo para todo mundo: aquilo ali não tá bacana, isso daqui também podia melhorar. Mas não me importo verdadeiramente a ponto de me esforçar, amar aquilo que é importante para Ele. Então, irmãos, Jesus, quando nós amamos a Ele verdadeiramente, a gente cuida daquilo que Ele tem interesse em cuidar. A gente cuida e se importa daquilo que é importante para Ele. Então, hoje a gente precisa olhar para nós, para os nossos corações e falar: olha, o que Jesus consideraria importante hoje? Para quem Jesus olharia hoje e falaria: essa pessoa, talvez aos olhos de muitos não é importante, mas é importante para mim. Então eu vou cuidar, então eu vou ajudar. Então onde eu posso me envolver, onde eu posso ali de alguma forma me dedicar, onde eu posso gastar a minha energia, onde eu posso gastar as minhas forças para cuidar daquilo que é importante para o Senhor. Amém? Então a primeira coisa que a gente vê aqui nesse diálogo de Jesus é que se nós amamos a Jesus, nós cuidamos daquilo que é dele. A primeira coisa que Jesus fez, ao reconhecer em que nível estava o amor de Pedro, foi entregar a ele uma missão. Então pode ter certeza que se você ama Jesus, você tem uma missão. Você tem uma responsabilidade. Você tem algo para você cuidar, que se é importante para Ele, precisa ser para nós também. Amém? A segunda coisa que a gente aprende com base na vida de Pedro é que quem ama Jesus confia nele. Pedro, ele era um homem muito intenso. E existe um certo episódio que está ali em Mateus capítulo 14, muito conhecido, em que os discípulos estão ali no barquinho e começa uma tempestade. Jesus vem andando por cima das águas, e aí os discípulos, achando que era um fantasma, começam a gritar. Jesus fala: não temas, sou eu. E aí Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ao encontro por cima das águas. E aí Pedro naquele momento começa a andar sobre as águas.
E aí, num certo momento, ele começa a observar o vento. E por observar o vento, ele começa a naufragar. E às vezes a gente, na nossa humanidade, o que a gente faz? A gente critica Pedro. Tá vendo? Pedro vai, fica inventando. Começou a afundar, não conseguiu confiar em Jesus, não conseguiu acreditar que era Jesus, que Jesus de fato poderia fazê-lo andar sobre as águas. Mas se nós olharmos para a nossa vida, a gente pode ver que muitas vezes nós sequer teríamos coragem de sair de dentro do barco. E Pedro, quando ouve a voz de Jesus, ele naquele momento sai de dentro do barco e começa a andar sobre as águas. Como quem diz assim, eu conheço essa voz. Eu sei quem está me chamando. E aí, quando ele desvia o olhar dele por um momento, ele começa a afundar. E é engraçado que Pedro, ele grita, ele começa a gritar por Jesus. E a gente grita para chamar quem está longe. A gente grita para chamar quem a gente acredita que está longe. Só que Jesus, ele vai lá e estende a mão. Se ele estendeu a mão para Pedro, é porque ele estava perto. Então Pedro não conseguiu ali no primeiro momento, quando ele estava afundando, ver que Jesus estava ali do lado. Mas Jesus estende a mão para Pedro e fala, eu estou aqui. Como quem diz, vem, vamos de novo. Então, irmãos, quem realmente ama o Senhor, confia nele. Porque a confiança ela é uma das bases do amor. A confiança ela é uma das bases que sustentam o amor, seja ele qual tipo de amor for. E a gente tem vivido a nossa vida, às vezes de uma forma tão intensa, tão cheia de preocupação, com o coração tão pesado, porque nós não confiamos em Jesus. E nós dizemos que o conhecemos, nós dizemos que sabemos quem Ele é, mas não conseguimos confiar nele. E quando a gente entende de forma racional o Deus que nós servimos, a gente entende que Ele é poderoso para fazer todas as coisas e que nada é impossível para Ele. E mais importante do que isso, não significa que Ele vai fazer aquilo que eu quero, porque esse é o problema. A gente quer que Ele faça exatamente aquilo que nós queremos, mas ainda que Ele não faça aquilo que a gente quer, aquilo que a gente entende ser o importante, aquilo que a gente entende ser o que a gente precisa, ainda que Ele não faça isso, Ele fará o melhor. E ainda que para a gente o melhor seja difícil ali naquele primeiro momento, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos ajudar a passar por cima das dificuldades. Sabe, a gente vê pessoas lá fora, a gente vê pessoas que vivem uma vida, parece que desorientada, parece que sem rumo, porque elas não têm em quem confiar. E cabe a nós apresentar esse Jesus que tem solução para todas as coisas. E ainda que não seja a solução que a gente espera, ainda que não seja a solução que a gente quer, Ele vem e sustenta o nosso coração, sustenta as nossas mãos, pega na nossa mão como quem diz, estou aqui. Sabe, irmãos, olhe para a sua vida hoje, faça uma retrospectiva e lembre-se que você já sobreviveu aos dias mais difíceis da sua vida, que você pensava assim, dessa eu não passo, dessa aqui agora acabou. Mas o Senhor te sustentou e você está aqui hoje. E se você está aqui hoje, é sinal que Ele é bom, que Ele não desistiu de você, que Ele cuidou de você, cuidou da sua família e que você pode verdadeiramente confiar nele. Nós amamos a Jesus, se nós amamos, nós precisamos demonstrar, Jesus, eu te amo, e por te amar eu confio no Senhor. Foi o próprio Jesus quem nos falou, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. E é exatamente isso que fazemos tantas vezes. A gente começa a encher os nossos corações de preocupações, de medo, de angústia. Eu sei que nem tudo acontece no nosso tempo, nem tudo acontece da forma como a gente quer. E parece que o nosso coração vai sendo sobrecarregado dessas coisas. Mas foi o próprio Jesus que disse, tenham cuidado. E se Ele falou isso é porque Ele sabe que a gente poderia fazer isso, que a gente poderia deixar isso acontecer. O nosso coração ficar sobrecarregado de preocupações, de angústias, de raiva, de medo. Mas Ele fala, tenham cuidado. Como quem diz, confia, eu estou aqui, confia. Você está triste, eu sou a tua alegria. Você está desanimado, eu sou a força que você precisa.
Não foi Ele mesmo que falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, essa palavra é como uma palavra mais atual do que o jornal, é mais atual do que o Band News, é mais atual do que qualquer coisa. Como pode vivermos uma sociedade tão acelerada e a gente vai se deixando levar por isso? E quando a gente vê, a gente está levando a nossa vida sem conseguir confiar verdadeiramente em Deus, sem conseguir confiar que Ele me ama a ponto de cuidar de mim. Então, irmãos, nós, a partir do momento que falamos assim: eu amo a Jesus, eu preciso falar assim: eu te amo, e por te amar, por saber quem o Senhor é, eu resolvo hoje, eu escolho hoje confiar no Senhor. Isso não quer dizer que o Senhor vai fazer aquilo que eu quero, mas eu confio que seja lá o que for, o Senhor vai estar do meu lado, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me fortalecer. Amém? E a terceira coisa que a gente aprende na vida de Pedro, que a gente aprende com base naquilo que Pedro deixou para nós de lição, é que quem ama a Jesus abandona as velhas práticas para viver por inteiro para Ele, porque entendeu o que é de fato ter sido regenerado por Jesus. E Pedro, por isso que eu pedi os meninos para colocar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, presta atenção. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E antes desse versículo, tem um versículo que foi o que me despertou, foi o que me fez querer falar sobre isso, entender da parte de Deus que era o que o Senhor tinha para nós essa noite. Que está no versículo 7, diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha esse versículo, versículo 8, que versículo lindo. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Nós não o vimos, mas nós o amamos. Nós nunca o vimos, mas nós o amamos. E nós o amamos porque entendemos que Ele fez uma obra regeneradora nas nossas vidas. Nós o amamos porque entendemos que se não fosse a graça, a misericórdia dEle nos alcançando, nós não estaríamos aqui. Mas as nossas obras, aquilo que nós fazemos, precisa acompanhar essa convicção. Não tem como falar: Jesus, eu te amo, mas eu viver nas velhas práticas que eu fazia, que eu mantinha antes de eu conhecer. O Jay fala sempre uma coisa muito legal: ter um encontro com Jesus, irmãos, é como você ser atropelado por uma carreta. Você nunca mais vai ser o mesmo. Então, se você hoje vê a sua vida, vê algo na sua vida que ainda está de acordo com aquilo que você era antes de ter o encontro com Jesus, você precisa rever hoje: Jesus, o que eu preciso fazer? Que encontro eu preciso ter verdadeiramente com o Senhor? Como eu posso te amar mais para eu me tornar alguém melhor para o Senhor? Para eu te servir da forma como o Senhor merece? Para eu buscar viver uma vida que te glorifique? Para eu buscar viver uma vida que te honre? Irmãos, o amor, ele é demonstrado por ações. Se eu amo o Senhor, eu preciso demonstrar com a minha vida. A minha vida precisa honrar o Senhor. A minha vida, a minha trajetória precisa honrar o Senhor. Hoje está na moda a gente falar assim: mas Deus conhece meu coração, mas Deus sabe das minhas intenções. Não é assim que funciona, irmãos. As nossas obras, o nosso comportamento precisa acompanhar aquilo que a nossa boca está dizendo. Então, a partir do momento que eu falo: Senhor, eu te amo,
Então eu preciso entender que o amor ele é demonstrado por ações. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era. Assim como Pedro não foi mais o mesmo. Depois que ele teve ali aquele último e o mais profundo encontro com Jesus. Pedro se tornou uma verdadeira potência na mão de Jesus. Quando o Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro, Pedro nunca mais foi o mesmo. E assim precisa ser conosco. Nós não podemos aceitar sermos os mesmos. Nós não podemos aceitar ter atitudes que desonram o nome do nosso Deus. Nós não podemos nos moldar pelos maus desejos, como essa palavra fala, nos comportando como pessoas que não viveram uma mudança genuína. Esposo, você não pode ser o mesmo esposo que você era antes de encontrar Jesus. Esposa, você não pode ser a mesma esposa que você era antes de encontrar Jesus. Filho, filha, servo de Deus, a nossa vida precisa glorificar o Senhor. Nós precisamos honrar o Senhor com a nossa vida. Nós precisamos ser um sacrifício vivo. Nós somos as cartas que o mundo lê. As pessoas precisam olhar para nós e falar: tem algo diferente nessa pessoa. Eu não consigo entender. Como as pessoas lá fora falam, tem uma vibe diferente, tem uma energia diferente. Só que o que eles chamam de energia, na verdade, é o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que nos regenerou, que nos transformou por completo. E João capítulo 14, versículo 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O maior termômetro do nosso amor por Jesus é o quanto nós temos prazer em obedecer os seus mandamentos. O maior termômetro para nós nos avaliarmos hoje e falar: eu amo mesmo Jesus? Eu entendi de fato o que é amar a Deus? Eu entendi de fato o que é viver para Deus? É a gente olhar para a nossa vida à luz da palavra e falar: o quanto eu tenho verdadeiramente seguido os mandamentos do Senhor. O quanto verdadeiramente esses mandamentos são importantes para mim. O quanto verdadeiramente essa palavra tem poder sobre as minhas atitudes. O quanto eu me deixo ser moldado e transformado por Jesus. Então quem ama Jesus, irmãos, dorme e acorda querendo se parecer mais com Ele. Dorme e acorda disposto a querer honrá-lo todos os dias. Dorme e acorda querendo cada dia mais agradar mais ao Senhor. Então tudo que a gente vai fazer, seja trabalhar, seja cuidar da nossa casa, seja fazer algo dentro da igreja, tudo que a gente vai fazer, a gente olha para a gente e fala: eu quero honrar o Senhor com isso aqui. Eu quero honrar o Senhor onde eu estiver. Eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Eu quero ser como Daniel, que a palavra fala que as pessoas procuravam do que acusar Daniel e não conseguiam encontrar. Assim precisa ser a minha e a sua vida. As pessoas precisam olhar para nós e falar: eu procuro algo para acusar essa pessoa, mas eu não encontro. E sabe por quê? Porque nós amamos a Ele. E por nós o amarmos, nós verdadeiramente vivemos para Ele. E a penúltima coisa que demonstra o quanto nós amamos a Jesus é que quem ama Jesus está disposto a sofrer por amor a Ele. E como eu falei, às vezes é algo abstrato a gente falar de sofrimento. Parece algo tão distante da gente, graças a Deus por isso. Mas quem sabe nas pequenas coisas nós podemos verdadeiramente sofrer um pouquinho mais por amor a Jesus. E estamos abrindo mão disso em detrimento de um conforto diante das pessoas, um conforto diante de nós mesmos. Pedro fala aqui no capítulo 4: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aí olha que versículo lindo: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Irmãos, sermos insultados por amor a Jesus é um privilégio. Só que a gente não tem mais essa noção.
Hoje em dia a gente não consegue mais pensar nisso. A gente não quer desagradar pessoas. E para não desagradar pessoas, a gente muitas vezes desagrada ao Senhor. Não para alguém, a gente diz não ao Senhor. A gente deixa de agradar ao Senhor para agradar a homens. A gente deixa de agradar ao Senhor para agradar pessoas, porque a gente não quer sofrer aquela perda ali naquele momento. Aquela perda de amizade, aquela perda de relacionamento. Só que a palavra fala que quem quiser ganhar aquela vida, precisa perder essa. E na nossa caminhada, nós vamos sim perder. Nós vamos perder, às vezes, relacionamentos. Como o pastor Anderson ministrou aqui hoje de manhã, quem sabe você vai perder um emprego. Porque vão querer que você entre no esquema, vão querer que você faça alguma coisa e você vai dizer não. Você vai perder ali naquele momento. Mas quão incrível e quão privilégio é para nós sofrermos por amor a Jesus. Sofrermos ali pequenas perdas, ou grandes às vezes, por amor a Ele. Se nós amamos a Jesus, nós estamos dispostos a sofrer por amor a Ele. Amar Jesus significa muitas vezes sofrer o dano, sofrer renúncias, sofrer perdas. Você, quem sabe hoje, precisa perder alguma coisa que você sabe que está te distanciando do Senhor. Quem sabe é o teu relacionamento, o teu namoro, que hoje te distancia do Senhor e você precisa sofrer esse dano. Quem sabe é uma amizade que você sabe que está te distanciando do Senhor. Quem sabe hoje é um sonho. Às vezes nós colocamos sonhos em altares dentro do nosso coração. E a gente precisa muitas vezes sacrificar o nosso sonho por amor a Ele. Dizer assim, Deus, isso daqui não é maior do que o Senhor na minha vida. O Senhor é maior do que esse sonho. O Senhor é mais importante. O Senhor tem um lugar de honra especial no meu coração. E amar a Jesus, muitas vezes, irmãos, vai nos tirar da nossa zona de conforto. Vai nos tirar daquele conforto que a gente tem de agradar, de ir conforme a onda leva. Às vezes a gente vai andando, vai indo com a onda, porque a gente não quer se sentir desconfortável. Mas amar a Jesus vai nos tirar muitas vezes da nossa zona de conforto. Hoje, quem sabe, a maior prova de amor que você pode dar a Jesus é abandonar esse pecado. Hoje, quem sabe, a maior prova de amor que você pode dar a Jesus é abandonar essa mágoa, abandonar essa falta de perdão. É falar, Jesus, toma de conta do meu coração, tira essa ansiedade, tira isso do meu coração, reina no meu coração. Eu quero te amar por inteiro. A gente precisa amar o Senhor com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E a gente só consegue fazer isso quando nós também estamos dispostos a sofrer por Ele, a sofrer de amor por Ele. O amor, ele tudo sofre. E muitas vezes isso vai significar também o nós sofrermos por amor a Jesus. Nós dizermos não a pessoas por amor a Jesus. Nós dizermos não a portas que vão se apresentar diante de nós por amor a Jesus. Às vezes, amar a Jesus vai significar dizer não para nós mesmos, para aquilo que nós queremos, para aquilo que a nossa carne deseja. Mas quando amamos a Jesus, a gente fala, Senhor, como a gente cantou aqui, Tu és o único. Se o Senhor é o único, nada pode roubar o lugar do Senhor na minha vida e nem no meu coração. E Pedro, ele sabia com propriedade o que é amar a Jesus, porque ele sofreu por amor a Jesus. Sofreu perseguições, sofreu calúnias, sofreu difamações e injúrias. Pedro sofreu. E como eu disse, ele não apenas morreu por Jesus, mas ele viveu por Jesus. Hoje o convite que eu te faço é para viver por Jesus. É para verdadeiramente falar assim, Deus, eu te amo, mas eu sei que posso te amar mais. Eu te amo, mas dentro de mim ainda há coisas que eu preciso mudar para demonstrar ao Senhor que verdadeiramente eu te amo. O Senhor nos chama hoje para esse check-up do nosso amor por Ele. E por fim, o último ponto. Quem ama a Jesus, ama e aguarda a sua vinda.
E aqui a gente vê em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 14. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Ou você é aquela pessoa que quando fala de Jesus voltar, você fica: ai, mas eu tenho que casar, Jesus. Eu tenho que me formar. Eu tenho que ter filhos. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que comprar uma casa. Eu tenho que comprar um carro. Eu tenho que fazer aquela viagem. Oh, irmãos, a vinda de Jesus supera tudo isso. A vinda de Jesus é muito, muito, muito superior a tudo isso. Quando eu estava noiva do Jay, eu vivia brincando com ele. Eu falava: olha, eu quero casar contigo, mas eu prefiro ainda que Jesus volte. Se Jesus voltar, eu sei que você é legal, que você é massa, mas Jesus ainda é muito mais. Mas Jesus voltar, aí sim o negócio vai ser bom. Aí sim a gente está falando de algo assim que nenhuma palavra consegue descrever. Aí sim, nós temos uma coroa guardada, coroa de justiça que está reservada para aqueles que amam a vinda de Jesus. E como eu disse, a gente tem vivido de forma tão automática que por vezes nós passamos dias sem pensarmos na volta de Jesus. Sabe quando que a gente se toca que Jesus vai voltar? Quando vem um pastor aqui em cima, quando vem alguém aqui em cima, ministrar um louvor, ministrar a palavra e falar: irmão, Jesus está voltando. Aí é como se falasse assim: eita, é mesmo, Jesus está voltando. Mas não. Quantas vezes no seu dia você se lembra: Jesus está voltando? Será que você se lembra que Jesus está voltando só na hora do sofrimento? Porque quando a gente está sofrendo, a gente fica: ai, Jesus podia voltar logo, acabar com essa luta, acabar com essa angústia, acabar com essa dor. Mas e nos momentos bons? Você também deseja que Jesus volte logo? E nos momentos bons, nos momentos de festa, de celebração da sua vida, você ainda deseja ardentemente a vinda de Jesus? O quanto nós amamos a vinda de Jesus, o quanto nós o amamos tanto a ponto de aguardarmos todos os dias a vinda de Jesus. Tem um escritor que fala assim: maldito homem que sou, porque acordo todos os dias pensando nas ansiedades dessa vida, em vez de pensar na eternidade. O quanto nós fazemos isso? Acordamos pensando nas ansiedades dessa vida e esquecemos de pensar: o meu Jesus está voltando. Essa é a minha esperança. Eu o amo e eu quero estar com Ele. Eu quero viver esse dia. Eu quero que chegue logo esse dia. Porque nada nessa terra supera a vinda de Jesus. Nenhuma alegria que você vai viver nessa terra supera a alegria que nós vamos viver quando o nosso Jesus voltar. E hoje você precisa fazer um balanço. Nós precisamos fazer um balanço do nosso amor por Jesus. Porque isso é tão sério que lá em 1 Coríntios 16, 22 diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Paulo termina ali a carta de 1 Coríntios dessa forma. Amar ao Senhor é algo sério. É algo que todos os dias a gente precisa regar. É algo que todos os dias a gente precisa desejar fazer mais um pouquinho. É algo que todos os dias a gente precisa olhar para nós e falar: Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso abandonar essa prática. Eu preciso crescer no meu amor por Senhor. Eu preciso regar o meu amor pelo Senhor. O que você vai fazer nessa semana que vai iniciar para mostrar a Jesus que você o ama? Quem sabe uma coisa até simples que você vai fazer essa semana é falar alguma coisa de Jesus no seu trabalho, é falar alguma coisa de Jesus na sua família, é falar alguma coisa de Jesus no meio dos seus amigos, é falar alguma coisa de Jesus, é demonstrar alguma coisa. A gente é tão bom de teoria e tão ruim de prática.
A gente é tão bom de falar que ama o Senhor, mas a gente precisa praticar mais obras que demonstrem que a gente ama o Senhor. O nosso amor por Ele nunca vai se equiparar ao amor que Ele tem por nós. Mas eu sei que nós podemos amar mais o Senhor. E para finalizar, o louvor pode vir. Jesus, Ele sabe, irmãos, que o nosso amor é um amor filéu. É um amor incompleto. É um amor defeituoso. Às vezes é um amor até interesseiro. Jesus sabe. Jesus, Ele sabe da nossa humanidade. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que esse é o amor que nós temos, Jesus não abre mão do nosso amor por Ele. Mesmo sabendo que o nosso amor às vezes é quebrado, é incompleto, defeituoso, Jesus não abre mão do nosso amor por Ele. Pedro falhou inúmeras vezes. Disse que não abandonaria Jesus, mas mais do que isso, ele negou Jesus. Ainda assim, Jesus vem e pergunta 3 vezes se ele o amava. Da mesma forma que Pedro negou o Senhor 3 vezes. E é como se o Senhor dissesse para ele: eu ainda acredito que você pode me amar mais. Eu ainda acredito que tem amor aí por mim guardado dentro do seu coração. Eu ainda acredito que você pode me amar mais. Ele conhece a nossa humanidade, mas sabe que nós podemos sim amá-lo de todo o coração. Irmãos, amar a Deus é mais do que um sentimento. Amar ao Senhor é um mandamento. Amar ao Senhor, eu ouso dizer, que para nós que cremos em Jesus, é uma questão de vida ou morte. Porque para nós, se nós não amamos ao Senhor, a gente vive uma vida que não busca de fato obedecê-lo, que não busca ali viver de acordo com a sua palavra. E quando nós entendemos quem Jesus é, não tem como a gente não se apaixonar por Ele. E o convite que o Senhor faz para nós hoje é o mesmo convite que foi feito à igreja de Éfeso. Lembra-te onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Sabe, você talvez seja crente, seja atuante na igreja, seja alguém que serve ao Senhor, que ama o Senhor, que busca viver corretamente. Mas hoje, se você tem vivido uma vida no automático, seu relacionamento com Jesus está no automático. Lembre-se onde você caiu. Foi um problema que te fez viver assim? Foi uma situação difícil? Foi simplesmente, às vezes, até uma situação boa, que você viveu ali aquele momento de euforia e quando se viu estava se distanciando do Senhor? Foi uma amizade? Foi o seu relacionamento? Onde você caiu? Onde você começou a viver a sua vida de forma automática? Onde o seu amor por Jesus se esfriou? Onde você deixou de ser apaixonado por Jesus, amando Jesus? Onde nós caímos? Onde nós paramos de amar ao Senhor de todo o nosso coração? E o convite que Ele faz para nós hoje é: me ame de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar e pedir ao Senhor, meu Deus, que Ele venha ministrar, continuar falando conosco no decorrer dessa semana, mostrando para nós onde nós podemos melhorar, como nós podemos amar mais ao Senhor, como nós podemos demonstrar mais o nosso amor. Quem sabe hoje não era essa palavra que você esperava ouvir. Quem sabe hoje você não queria parar para fazer essa reflexão. Mas nós precisamos hoje. É uma questão essencial nós olharmos para a nossa vida hoje e entendermos: Senhor, eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu posso te amar mais. E não apenas te amar mais, eu sei que eu posso demonstrar ainda mais quanto eu amo ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama. O Senhor não desistiu de nós. E porque o Senhor não desistiu de nós, nós não queremos desistir do Senhor. Nós não queremos desistir de amar ao Senhor. Nós não queremos, Senhor, desistir de sermos mais apaixonados pelo Senhor. Meu Deus, nós queremos te amar mais, te amar por inteiro.
Nós queremos que as nossas obras, o nosso coração te glorifique. Nós queremos que o nosso testemunho te glorifique. Nós queremos amar a tua vida. Nós queremos acordar e dormir pensando que o Senhor está voltando e que o Senhor vem nos buscar e que o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, nós queremos te amar mais. Oh Jesus, nós queremos te amar mais. Nós queremos te amar mais. Nós queremos te desejar mais. Nós queremos dormir e acordar pensando no Senhor. Nós queremos viver um relacionamento de amor contigo, meu Deus. Nós queremos te entregar um amor, Senhor. Um amor completo. Um amor, meu Deus, por inteiro. Que saia da nossa alma, do fundo do nosso coração. Meu Deus, nos ajuda a te demonstrarmos, a te honrarmos todos os dias com tudo aquilo que nós fizermos. Porque nós queremos te honrar, te amar cada vez mais. Nos ajuda na nossa caminhada, Senhor. Assim como o Senhor esteve com Pedro, nós queremos que o Senhor esteja conosco e nos ajude a te amar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.